Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, então, e agora para um momento solene, né? É um momento em que a gente vai fazer o encerramento, o fechamento da nossa aula de LEP do projeto Gabaritando Legislação. Nós vamos terminar agora a Lei 7.210 de 84, a LEP, certo? É o último bloco, é o bloco 34, e nesse bloco 34 nós vamos ter 2 slides para trabalhar, ver pontos importantes, tá? Aquilo que é mais importante eu vou destacar a vocês, e nós vamos fechar com 3 questões para testar nossos conhecimentos e vermos que a gente agora somos expert na LEP, dominamos a LEP. Questões que muita gente erra em prova, nós com certeza, ou pelo menos vocês que fazem concurso, né? Eu treino vocês, vocês não vão errar. Bom, nós estamos no título 9. Chegamos no título 9. Das disposições finais e transitórias. Finais quer dizer que nós estamos no fim da lei. Estamos terminando a lei. Transitória quer dizer que ela vigorou por um período. A lei é de 84, então talvez algum dispositivo nem esteja valendo mais. Certo? Vamos lá. O artigo 198 começa dizendo é defesa. Essa é defesa, quer dizer zagueiro. Defesa, muita gente pensa que é direito. Não. Defesa quer dizer proibição. Aqui é a primeira armadilha desse slide. É defesa quer dizer a proibição. Então quer dizer é proibida. Certo? Coloquem aí assim. É proibida ao integrante dos órgãos da execução penal, e aqui é sem exceção, todos os órgãos da execução penal, e ao servidor. E quando se fala servidor, eu posso trazer exemplos. O exemplo clássico é o agente penitenciário. A divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, principalmente casos polêmicos, né? Em que eles gostam de tirar fotos, divulgar imagens, até porque muitas vezes a imprensa está disposta até a pagar a eles por essas imagens, bem como expõe ao preso a inconveniente notoriedade durante o cumprimento da pena. Isso, inclusive, pode caracterizar abuso de autoridade, certo? Cuidado com isso. 199. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. Bom, nós temos súmula do STF, súmula vinculante do STF, que fala sobre o uso de algemas e regulamenta o uso de algemas. Não nos interessa aqui para a LEP, certo? Eu nem lembro de cor agora se é a súmula 9, se é a súmula 14, que disciplina o uso de algemas, em que situações elas podem ser usadas. Certo? Mas o fato é que dentro da execução penal, decretos federais tratam, né, como as algemas podem ser usadas. Lembrem disso. O 200, eu já falei algumas vezes para vocês em aula, que o condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. E eu falei isso quando eu disse que o trabalho, amigos, é obrigatório na prisão. O preso é obrigado a trabalhar, ao contrário do que pensa a sociedade. A sociedade diz, preso tinha que trabalhar para se sustentar, mas ele tem que trabalhar. O trabalho para o preso, ele é um direito, porque cada 3 dias trabalhados é um dia remido da pena, lembram? E é um dever, porque não trabalhar é falta grave.
Mas tem pessoas que são isentas. Por exemplo, o preso provisório, esse não é obrigado ao trabalho, e o preso político. E quem é preso político? É quem comete crime contra a segurança nacional. Existe uma lei especial que não nos importa agora, certo? Não nos interessa. Quem comete aqueles crimes, por exemplo, tentar desmembrar parte do país, por exemplo, para tornar um país autônomo, crimes contra a vida do presidente da República, esses presos políticos não estão obrigados ao trabalho, certo? Então é bom saber essas questões. Artigo 201. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil, a prisão civil a gente não falou, né? É a prisão do devedor de alimentos, pensão alimentícia. Ele tem que ser separado. A regra é essa, é que a prisão seja separada dele, para ele, certo? E da prisão administrativa, essa não existe mais, dá para a gente eliminar, riscar aqui. Se efetivará em sessão especial da cadeia pública, onde ficam os presos provisórios. Então, quem for preso por ser devedor de alimentos, vai para por exemplo, em Porto Alegre, para o presídio central, onde ficam os presos provisórios em uma ala específica. Não ficam junto com os outros, certo? Prisão civil. A administrativa, ela não existe mais. Assim como a do depositário infiel não existe mais. Então, cuidado com essa regrinha do 201. Hoje, nós temos estabelecimentos adequados na maioria dos lugares. Por isso que fala aqui das disposições transitórias. Porque até tu organizar tudo no começo de 84, deixar tudo certinho, isso passaria bons anos, né? Certo? Artigo 202. Cumprida ou extinta a pena, ou seja, o sujeito pagou o que ele devia para a sociedade, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação. Cuidado com isso. Não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou auxiliares da justiça. Qualquer notícia ou referência à condenação. Isso aqui é a regra geral. Agora vem a exceção, né? Salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Está aí. Marquem com carinho o que está em vermelho, anotem com marca-texto, escrevam aí, mas não esqueçam de forma alguma, por gentileza, pessoal. Certo? Não esqueçam de forma alguma. Segundo bloco, segundo slide, que na verdade é o último slide da lei. O que vier depois são as nossas questões. Artigo 3. No prazo de 6 meses a contar da publicação dessa lei, serão editadas as normas complementares ou regulamentares necessárias à eficácia dos dispositivos não aplicáveis. Não nos interessa mais, né? 6 meses a contar a partir dessa lei. A lei é de abril de 84, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro de 84 acabou o prazo. É óbvio que o artigo 203 não pode cair na nossa prova. O parágrafo 1º, dentro do mesmo prazo, também não pode cair da nossa prova. Então, a gente também risca, não nos interessa esses convênios. Também no mesmo prazo, não nos interessa nesses convênios também.
certo? Parágrafo 3º, o prazo a que se refere o caput desse artigo poderá ser ampliado por ato do Conselho Nacional, mediante justificada solicitação. Mas 84, 94, 2004, 2014, quase 50 anos, pessoal. 84, 94, 2004, 2014 e 2024 faria 50 anos? Não, faria 44, enfim, matemática está muito ruim para mim. O parágrafo 3º também está fora, certo? Parágrafo 4º, o descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as unidades federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira. Nenhum examinador vai pedir isso, porque tem a ver com a não observância desse prazo de 6 meses que está aqui. Então, a gente também não precisa mais se preocupar com esse dispositivo. E o artigo 204 fecha solenemente os nossos slides, os dispositivos, dizendo: esta lei entra em vigor concomitantemente com a lei de reforma da parte geral do Código Penal, que é a reforma, né, lei 7.209 de 84, né? Revogadas as disposições em contrário. Tudo que valia antes está revogado. E também não nos interessa. E assim fecha, meus amigos. Agora vamos para as questões. 2013. Banca VUNESP, órgão Sejus do Espírito Santo. Prova VUNESP de 2013, Sejus do Espírito Santo, agente penitenciário. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz de execução, aliás, só ele que pode aplicar, lembrem isso, de ofício a requerimento do MP, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou assistenciais? Não, não. Né? O auxílio assistencial, nós vimos lá no começo que não tem nada a ver com a aplicação de penas. Religiosas, é evidente que não, em virtude da laicidade do Estado. Solicitá-la a particulares, chegamos à resposta, né? E a gente viu isso lá no meio da nossa lei sobre a LEP. Bem fácil. De Instituto Médico Legal não tem sentido nenhum. E educativas é apenas um dos pontos dos direitos do preso. Resposta, letra C de Canadá. Mais uma questão. Questão também de 2013, VUNESP, Sejus do Espírito Santo agora, agente penitenciário. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado. Letra A. Ficar impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho. Não, né, meus amigos? Acidente de trabalho não pode causar prejuízo a ele, certo? Provocar acidente de trabalho, a não ser dolosamente, não pode, porque não é falta grave. B. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Dei spoiler, né? Dei spoiler, né? Claro que nesse caso, se ele está no aberto, ele pode acabar indo para o regime semiaberto, e se ele está no semiaberto, ele pode acabar indo para o regime fechado, né? Tá aqui. 3. Ficar impossibilitado por acidente de prosseguir nos estudos, vale a mesma regra que para o trabalho, igual. D. For ameaçado de morte, isso aqui, a instituição prisional precisa dar um cuidado especial para ele, mas não puni-lo. E estiver acometido de doença grave, também não pode puni-lo por causa disso. A regressão, certo, é uma consequência, é uma sanção disciplinar. E agora vem a última questão. De 2013 também, Sejus do Espírito Santo, agente penitenciário. E é muito fácil, muito fácil. O Hospital de Custódia
e tratamento psiquiátrico destinam-se aos inimputáveis e, obviamente, semi-imputáveis. Aqueles que o juiz condena, reduz a pena e entende que precisa internar, certo? Pela sua periculosidade. Está aqui. Gestantes e parturientes vão ter ambiente próprio para elas. Condenados acometidos de doença grave precisam ficar talvez afastados de outros presos, até pelo risco de contaminação. Imputáveis vão estar no presídio comum, com as regras da Lei de Execução Penal Comum, e presos provisórios doentes vão estar na cadeia pública, mas sendo tratados lá na cadeia pública. Certinho? E assim, amigos, a gente fecha, desejando bons estudos, até a próxima aula, e agradecendo a paciência, o carinho e a dedicação que os senhores tiveram em todos esses 34 blocos que nós trabalhamos a Lei de Execução Penal. Fica um grande abraço a todos vocês e nos encontramos para uma próxima lei, que nós iremos trabalhar logo, logo. Aguardo os senhores. Um grande abraço, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.